Fala, meus especuladores, tudo bem? Hoje, como eu vinha previsto aí há alguns dias atrás, a primeira-ministra aí, Sanai Takahashi, teve uma vitória esmagadora, né? Ela conseguiu aproximadamente aí 665 cadeiras e conquistou praticamente a Câmara Baixa inteira, né? Mais de 2/3 aí, após ela ter dissolvido a Câmara Baixa, que é como se fosse a Câmara dos Deputados lá. E agora ela pode adotar novas medidas aí, né? Ela defende aí um gasto com responsabilidade, né? Mas todos nós sabemos que isso economicamente é uma política expansionista. Ela, em termos de segurança, aí, fortaleceu a posição do Japão, né? Na postura aí contra a China e a Coreia do Norte, mantendo ao mesmo tempo aí uns laços aí mais estreitos com Donald Trump. A vitória dela foi significativa, foi um marco aí, né? Ela conseguiu 67% de aprovação, provando aí que, né, os líderes aí, os políticos ainda têm popularidade entre a população. E uma das coisas aí que o Wall Street Journal destaca, né, é que o que contribuiu para isso também foi Pequim, né? A China aí, após possíveis retaliações, né, contra o Japão aí na parte de turismo e tal. Isso meio que forçou um nacionalismo interno e deu mais força para ela. O grande problema dela é manter esse padrão, né, meio keynesianista dela aí, de ao mesmo tempo, né, de cortar impostos, que seria positivo, mas em contrapartida, ela quer sim fazer vários investimentos em infraestrutura, em desenvolvimento no Japão com dinheiro público. E o Japão, e o grande problema do Japão é que ele já está bem endividado. Então, assim, se prepare para a volatilidade do mercado, né? As ações japonesas aí parecem estar prontas para uma nova alta. Setores de defesa, energia e nuclear, inteligência artificial e semicondutores, né, estão entre aí os beneficiários da grande vitória dela. E o Ien e os títulos públicos aí permanecerão vulneráveis, uma grande pressão aí, já que essas possíveis projeções de gastos aí vão afetar bastante a moeda e a curva de juros, porque o Japão tenta controlar, né, a taxa de juros e isso vai complicar bastante a trajetória aí dessa taxa. A ministra das Finanças, né, a Satsuki Takayama, aí, reiterou durante a campanha agora que os planos de corte temporário de impostos sobre vendas seguirão, só que ainda existe dúvida de como ele será financiado no futuro, isso, né? Como que eles vão cobrir esses possíveis cortes de impostos aí no setor de vendas. E ela se recusou a falar sobre o câmbio, aí que mora o perigo. E ela se recusou aí a comentar sobre o câmbio e afirmou que permanece próximo aí de autoridades americanas, em contato, caso tem algum desequilíbrio, né, na taxa de câmbio. Então aí nas redes sociais, várias autoridades parabenizou ela, principalmente o secretário, né, do Tesouro americano, Scott Bessent, que classificou, né, como um grande resultado de vitória e que o Japão fortalece os laços aí com os Estados Unidos e principalmente com Taiwan. E aí que está a grande briga com a China aí, né, e as tensões junto com Taiwan. Então assim, só para reforçar, pessoal, como eu disse no vídeo anterior, temos aí um mês bem conturbado, com Tax Day e alguns outros fatores aí de sazonalidade, assim como a vantagem, né, da eleição para a Câmara Baixa da primeira-ministra Sanai Takahashi pode elevar os juros no Japão e fazer uma repatriação desse valor que está em ações. Temos aí que os hedge funds, né, estão diminuindo suas exposições através, né, de momentum, que eu expliquei no vídeo anterior sobre a estratégia de momento que alguns hedge funds utilizam. Então estão diminuindo suas margens líquidas aí em ações, principalmente empresas que já subiram bastante. E isso daí, se persistir, pode fazer preço no S&P. E aqui é um outro gráfico, né, do JP Morgan que mostra, né, esses picos aqui são os picos de desmonte, né, da estratégia de momentum, né, ou seja, vender as ações que estão mais subindo e fazer realização junto com o VIX. Então você percebe que nos principais momentos aqui, ó, quando o CPI veio baixo, em diversos outros momentos, eles começam a fazer esse desmonte rapidamente, né, junto com os HFTs, os robôs e tal.
e isso, na sequência ou anteriormente, causa um estresse no VIX também. E, consequentemente, também conflui aí com as quedas do mercado aí de ações. Então, um grande perigo, né, desse novo pico aqui de desmonte, né, de momento, pode ocasionar aí short squeeze, diminuição de liquidez, chamada de margem. Então, isso é algo bem preocupante, principalmente agora com a volatilidade que aconteceu devido às eleições lá no Japão. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você acha e finalizo aqui com a imagem muito importante que é novamente o índice de medo e ganância do Bank of America, que é um dos mais precisos aí do mercado, chegou ao seu nível extremo aí de venda e isso é um dado bem preocupante. Valeu pessoal, até a próxima.